Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. Estamos agora com o professor Aldemiro Dantas. Ele fala conosco do Amazonas e ele vai esclarecer um pouquinho das nossas dúvidas acerca do julgado. A responsabilidade do condomínio pelos atos praticados por seus condôminos. Tudo bem, professor Aldemiro? Tudo bem, amigo Saulo? Mais uma vez é um prazer renovado estar aqui no Atualidades do Direito. Ok, obrigado, professor. O primeiro questionamento que eu faço é o seguinte, professor. Na decisão da 8ª turma do TST, o condomínio foi responsabilizado pela agressão de um dos condôminos a um empregado da portaria. A primeira questão. O condomínio tem personalidade jurídica, professor Aldemiro? Na realidade, essa é uma dúvida antiga no direito. Você encontra opiniões no sentido de que sim, o condomínio tem personalidade jurídica, mas tem prevalecido o entendimento de que não, o condomínio não tem personalidade jurídica. Mas por que vem essa dúvida? É porque, na realidade, para efeitos fiscais, por exemplo, o condomínio é tratado como se fosse uma pessoa. Inclusive, junto à Receita Federal, o condomínio tem CNPJ, que é Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, tá? Só que, na realidade, o Código Civil é quem diz quais são as pessoas jurídicas e não inclui o condomínio. Mas uma coisa é certa, de qualquer modo, mesmo que não tenha personalidade jurídica, o condomínio tem o que a doutrina chama de capacidade processual, ou seja, o condomínio pode estar no processo como parte, ainda que ele não seja uma pessoa. E assim, só para resumir, para o amigo entender um pouco melhor, o nosso direito adota a chamada teoria dos entes despersonalizados. O que é isso? São alguns entes que, mesmo não sendo pessoa, mesmo não tendo personalidade, podem figurar como parte no processo. O condomínio é um desses exemplos, mas nós temos outros. Nós temos a massa falida, nós temos a herança jacente, nós temos o espólio, nós temos aquela sociedade que não adquiriu personalidade jurídica, ou seja, são vários casos em que, mesmo não havendo personalidade, existe capacidade processual, existe a possibilidade de ser parte do processo, e esse é o caso do condomínio. Ok, professor. E outro questionamento, se o TST entendeu que o condomínio pode ser responsabilizado, por que mandou que o processo voltasse para ser novamente julgado pelo juiz da primeira instância, em vez de já condenar o condomínio ao pagamento da indenização, professor? Esse é um caso interessante, que inclusive gera para o leigo. Lá o empregado que reclamou, ele deve ter pensado assim, eu ganhei. Ele pensou, ganhei, né? O TST disse que eu ganhei. Mas o que eu vou receber? Nada por enquanto, porque vai voltar para ser julgado na primeira instância. Realmente gera essa dúvida. Mas é porque na decisão do TST, no acórdão do TST, você verifica o seguinte, para que haja a responsabilidade civil, o Código Civil, no artigo 186, apresenta diversos requisitos, diversos pressupostos. Então, assim, rapidamente, tem que haver uma ação ou uma omissão. Esse é o primeiro. Segundo, tem que haver dolo ou culpa. Esse é o segundo. Terceiro, tem que haver um dano. E quarto, tem que haver um nexo causal, ou seja, o dano decorreu dessa ação ou omissão. O problema é o seguinte, conforme consta do acórdão, o juiz do trabalho, e isso foi confirmado pelo TRT, tanto o juiz quanto o TRT, eles só decidiram pela ausência de responsabilidade do condomínio, ou seja, o condomínio não responde só, mas eles não examinaram as provas, não ouviram testemunha, não tomaram depoimentos sobre os demais elementos, ou seja, eles não viram, não foi examinado no processo, não foi provado, porque não houve colheita de provas, se realmente houve a agressão, se houve dano moral, no caso, algum dano material, nada disso foi examinado. Então, o TST não teria como julgar sem que esses dados estivessem nos autos. Enfim, em resumo, voltou para a primeira instância para que sejam colhidas as provas, e aí sim proferida uma decisão, e o TST, mais adiante, poderá condenar o condomínio a pagar a indenização ou não, vai depender do que for provado nos autos. Ok, professor, ok. E na sua opinião, a decisão da 8ª turma, ela foi acertada, professor? Olha, é sempre difícil fazer uma crítica à decisão do TST, ainda mais quando o relator é o doutor Sebastião Geraldo, amigo pessoal. Mas eu vou, se você me permite, eu vou dividir em duas partes a resposta. Responder em tese e depois no caso concreto, tá? De modo geral, ou seja, em tese,
me parece que não haveria essa responsabilidade do condomínio pelo ato do condômino. Eu não posso dizer que isso é uma regra, o condomínio sempre responde, tá? Porque o que me parece é que não é muito correto dizer que cada condômino é proprietário. E por ser proprietário, ele representa o empregador. Basta pensar no seguinte: e se em vez de um condômino, esse morador que agrediu o porteiro fosse um locatário, ele tivesse alugado o apartamento de alguém? E aí? Então mudaria a situação de figura, porque ele já não é proprietário, né? Eu particularmente vejo o seguinte: o condômino é um terceiro, o condomínio é um, embora não tenha personalidade jurídica, a ideia dominante, mas ele é um, e o condômino é um terceiro em relação a esse condomínio. E como regra, o fato doloso de terceiro, que causa dano, é uma excludente de responsabilidade, afasta o nexo causal e por isso afasta a responsabilidade. Só para ficar mais claro, basta pensar no seguinte: o motorista de ônibus, tá, o cobrador do ônibus, que enquanto está no seu trabalho, está na rota do ônibus, ele é vítima de uma bala perdida, que alguém lá de fora disparou, ou de uma pedrada que alguém, um pedestre qualquer, atirou no ônibus e acabou acertando esse motorista. Quer dizer, esse fato doloso de terceiro não gera a responsabilidade da empresa. Por quê? Porque é uma excludente de responsabilidade, ainda que tenha acontecido durante a jornada de trabalho. Mas veja, isso como regra. Agora vamos no caso concreto. No caso ST, a decisão foi corretíssima. O que acontece é o seguinte: já tinham ocorrido diversos casos anteriores de agressão. Esse mesmo condômino já havia agredido outros empregados do condomínio. Ou seja, o condomínio tinha conhecimento disso e o condomínio não tomou qualquer providência, o condomínio se omitiu. Essa omissão, no caso concreto, essa omissão do condomínio, no caso que ocorreu, aí sim, na minha opinião, leva a possibilidade de que o condomínio seja responsabilizado. Tá? Então, por isso que eu disse que ia pensar em duas formas. No caso concreto, me parece correta a decisão do TST ao responsabilizar o condomínio. Agora, eu não posso traçar isso como uma regra geral. Sempre que acontecer, o condomínio será responsabilizado. Aí parece-me que estaria equivocado, mas também não foi esse o sentido da decisão. É isso. Ok, professor Aldemiro, nós aqui do Atualidades do Direito agradecemos a atenção e os trabalhos, professor, e esperamos contar mais vezes com o professor aqui no Atualidades. Mas com certeza, como sempre digo ao final, estou à disposição e é sempre um prazer enorme e renovado. Até a próxima. Ok, obrigado, pessoal.